Já vou colocar aqui para gravar. E aí, Bruna, a sua voz está um pouquinho abafada. Não sei se tem como você chegar mais perto do computador. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. O microfone da minha câmera, eu acho que ele é meio ruim, porque não é a primeira vez que eu recebo esse feedback do YouTube. A imagem dela é boa, mas o som é ruim. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Obrigada. Não tão embolado, para facilitar. Bom, então, como eu estava dizendo, né, eu sou servidora da Fundação CCIERJ, que é uma fundação do Estado, que faz divulgação científica e educação à distância. E educação à distância, a gente tem aulas em vários níveis diferentes. Nós temos um pré-vestibular social, nós temos a Rede Seja, em parceria com a SEDUC, que é a educação de jovens e adultos, na modalidade semipresencial. A gente faz a gente tem uma diretoria de extensão, que tem muitos cursos, principalmente para professores, mas também para outros atores do Estado, agentes de cultura, agentes de saúde, a gente já fez também, ligado ao turismo. Mas o nosso carro-chefe, o principal projeto da Fundação, a Fundação já tem 20 anos, quer dizer, a Fundação é mais antiga, mas nessa nova missão que inclui a educação à distância, o principal projeto é o consórcio CEDERJ. Como a Tereza comentou, o consórcio, ele é uma... talvez eu possa, eu não estou com uma apresentação, mas eu posso compartilhar o site, para vocês verem o site do CEDERJ, que tem algumas coisas ali que dá o suporte visual. Eu nem fiz a apresentação justamente por causa disso, para conhecerem o site. Eu não sei se eu consigo compartilhar. Deixa eu ver se eu tenho que te fazer... O anfitriã, né? Talvez. Te coloquei de co-host. O consórcio CEDERJ, ele é uma parceria da Fundação, que é o braço do Estado, que coordena com as universidades, que são os responsáveis acadêmicos pelo curso, né? O corpo de servidores da Fundação ele é muito pequeno, e nós não somos professores universitários. Eu vou falar um pouquinho do meu cargo daqui a pouco, né? Mas então tem os professores universitários da UFRJ, da UF, do Cefet, de todas as universidades públicas que temos aqui no estado do Rio de Janeiro, sejam elas estaduais ou federais, e faz parte do tripé desse consórcio os polos que ficam nos diferentes municípios. Então, o CEDERJ ele nasceu com a missão de interiorizar a oferta da educação superior aqui no estado do Rio. Porque agora, depois do Reúne, a gente teve uma expansão das universidades para os outros municípios, mas lá atrás, quando ele foi criado, no início dos anos 2000, você não tinha muitos campos de universidade fora daqui. Você tinha no Rio de Janeiro, você tinha o Niterói, a Rural e a UENF só. E o resto do interior, né, se você terminava o seu ensino médio e quisesse continuar estudando, você tinha que ter recurso, largar a sua família, cortar os laços para vir até aqui a região metropolitana para se formar. E acabava que muitas vezes as pessoas não achavam empregos aqui na região metropolitana ou se casavam na região metropolitana, e os municípios de onde elas vieram continuavam sem professores bem formados, sem profissionais de nível superior. Então, a ideia do CEDERJ é oportunizar o acesso à educação superior no interior do estado e qualificar, né, ter profissionais mais bem formados no interior para que as pessoas não precisam romper os seus laços de família e vir para cá. Claro que quem quiser vir, né, ótimo, sempre viajar para ter a experiência da universidade privada, mas que isso não seja uma condicionante, porque era excludente. E então, a educação à distância, nesse sentido, ela é pensada como um vetor de desenvolvimento local. E isso é importante num estado como o Rio de Janeiro, que é pequeno, imagina no Brasil como um todo, em estados muito maiores, que você tem muito mais dificuldade, né, de ter acesso à universidade pública. Então, é daí que nasce a proposta do CEDERJ. E a fundação, ela faz essa coordenação entre os polos nos municípios e as universidades, porque as universidades elaboram os conteúdos, né? E aí você tem... Eu vou entrar um pouquinho mais no modelo do CEDERJ em si, mas o fato é que a gente faz esse meio de campo para leva a prova, traz de volta, distribui os alunos, na hora do vestibular, a alocação das vagas, isso tudo, como são muitas universidades envolvidas, e muitos municípios, e muitos cursos, existe todo um trabalho de logística para fazer isso funcionar, e é isso que a Fundação CCIERJ faz.
a gente também faz a parte de desenvolvimento do material didático, é nessa diretoria que eu trabalhava até o início desse ano, enfim, qualquer hora dessa eu volto para lá, porque eu estou só emprestada em Niterói. Então, o nosso trabalho é conversar com os professores universitários, entender a cada matéria, a cada disciplina, né, qual é o objetivo, o que a gente quer que os alunos aprendam no final dessa disciplina e qual é a forma de fazer isso à distância, porque os professores, eles são especialistas no conteúdo, mas a experiência, pelo menos até o início da pandemia, de todo mundo, era a de sala de aula. Então, a Fundação ela tem um conjunto, um corpo técnico, né? O nome do meu cargo é Design Instrucional. A gente também tem designers gráficos, a gente também tem ilustradores, a gente também tem algumas pessoas, equipe de vídeo, que a ideia é pensar de que forma você facilita o acesso a esse conteúdo para o aluno que não tem o contato direto com o professor. Então, aqui já estou podendo compartilhar a tela, eu vou compartilhar, só para vocês terem. Então, aqui vocês podem ver todas as instituições de ensino superior que estão envolvidas na construção do consórcio CEDERJ. E aqui, vocês conseguem ver todos os cursos que a gente oferece, né? Então, como eu falei, ele nasceu principalmente com a missão de formar professores da educação básica no interior do estado. Até hoje, a gente sabe que isso é uma dificuldade, que é difícil se encontrar professores, principalmente de áreas mais específicas, né, tipo física ou de química, por isso que a gente tem um Menino no Circuito, para estimular mais gente a gostar de física. Então, a ideia, quando nasceu, ele nasceu muito com esse propósito da formação de professores de educação básica, para que todos os municípios tenham professores bem formados e com nível superior. E, ao longo do tempo, ele foi crescendo. Então, tem curso de administração pública, ciências contábeis, engenharia de produção, e por aí vai. São muitos, tecnologia e segurança pública, tecnologia em turismo, computação. Eu vou botar depois no chat o site para vocês explorarem. Mas a questão, e aí para vocês terem uma noção da distribuição disso no... Eu não estou conseguindo ver o... Então, como vocês podem ver, todas essas localidades são onde a gente tem polos. Então, como funciona o consórcio CEDERJ, né? Você se inscreve, faz quando você entra no consórcio CEDERJ, eu vou falar um pouco sobre o processo seletivo um pouco depois. Mas, assim, você se inscreve para um curso e já escolhe o polo onde você vai estudar. E aí, é um polo de educação à distância, então você não tem que estar lá todos os dias. Mas nos primeiros anos, principalmente porque a maioria dos nossos alunos, né, vem da educação básica regular, presencial, os primeiros 2 anos, todas as disciplinas, elas têm uma tutoria presencial. Então, você tem uma carga de trabalho... Eu vou voltar para o outro. Então, você tem esse apoio. Você tem uma carga horária à distância, então você recebe livros impressos com o conteúdo da disciplina, você tem acesso a uma plataforma online que tem um material didático para você estudar, e você tem o polo à sua disposição. Dependendo da disciplina, se é uma disciplina, por exemplo, de laboratório, aí a ida ao polo ela é obrigatória, porque você não tem como fazer os experimentos da sua casa. Dependendo da disciplina, a ida ao polo não é obrigatória, mas você tem um tutor para apoiar, para tirar dúvida, para esclarecer as questões que estão sendo estudadas naquele momento. E então, você tem a infraestrutura do polo, você tem um material didático, pode ser impresso ou pode ser PDF, e você tem esses 2 profissionais, você tem um ambiente virtual de aprendizagem, que eu já falei, e você tem esses 2 profissionais, que é o tutor presencial, que é alguém no polo, que vai te ajudar, e o tutor à distância, que é alguém que você entra em contato, principalmente através da plataforma. Então, eu botei o nome dessa conversa aqui hoje, né, de oportunidades e desafios,
vai ser até interessante ouvir de vocês, a partir das perguntas. Eu vou tentar não me alongar muito, porque eu acho mais interessante endereçar as perguntas que vocês colocarem. Porque eu acho que os desafios hoje, depois da pandemia, talvez nem sejam tão grandes quanto eles eram até a pandemia. Porque um dos desafios da educação à distância, e todos os cursos de educação à distância têm um alto índice, por exemplo, de abandono, porque as pessoas não estão acostumadas a ter a autodisciplina de dar conta das matérias, que você tem que ir estudando tudo sozinho. Se você deixar acumular para estudar só perto da prova, você acaba não dando conta. Então, existem alguns desafios, mas que são umas oportunidades de amadurecimento e crescimento também. Assim, a gente, no CEDES, a gente percebe também algumas... Eu trabalhava muito no curso da computação, e existem muitas pessoas que depois vão para o mestrado, vão para o doutorado, e os professores, que foram professores desses alunos na graduação e recebem no mestrado e no doutorado, falam que um dos destaques é a autonomia desses alunos, o quanto que eles sabem gerenciar o próprio tempo, sabem dimensionar as demandas, sabem solicitar ajuda quando necessário, porque você vai desenvolvendo essas habilidades de auto-organização e gestão do próprio tempo pela educação à distância. Então, assim, além da questão prática de permitir pessoas no interior, que foi o que eu contei inicialmente, ela também dá essa flexibilidade de horário. Então, com o tempo, então lá atrás, o intuito principal era esse, de interiorização. E com o tempo a gente vem percebendo outros perfis de estudantes também, não só os egressos do ensino médio no interior, mas também um atendimento de pessoas que estão numa segunda graduação e já estão trabalhando. Então, isso torna também a troca entre os alunos muito rica, porque acaba que é um grupo bastante diverso que faz o CEDES. Costuma ser mais diverso do que os grupos na educação presencial, em que todos têm em comum o fato de terem todas essas horas disponíveis para estarem na universidade. Então, se por um lado existe o desafio de você criar esses laços e fazer essas trocas à distância, por outro lado, é uma experiência enriquecedora nesse sentido, que chegam mais pessoas, mais diferentes, com vivências diversas, em momentos de vida, inclusive, diferentes, e com experiências até profissionais diferentes, né? Por exemplo, no turismo você vê muito isso, pessoas que já trabalham com turismo e que aí entram no curso buscando uma qualificação formal, então, mas você aprende muito com a experiência prática dos colegas também. Então, o que eu queria deixar o recado, assim, de como o curso do CEDERJ funciona, ele funciona dessa forma. Então, você tem um material de suporte, você tem os tutores a quem você recorre, e você tem, principalmente nos primeiros anos, você tem tutoria presencial para todas as disciplinas. Eu tinha até que dar uma eu acho que, por conta da pandemia, ainda não reabriram os polos, mas em 22 devem reabrir. E aí, enfim, eu queria caminhar e mostrar para vocês novamente a questão dos polos, né? A escola, pelo que a Teresa me falou, ela fica em Realengo. Então, em Realengo não temos polos. No município do Rio de Janeiro, a gente só tem 2 polos. Isso aqui está marcando errado. Porque, não, tá certo. Tem o polo de Campo Grande e tem um polo na Rocinha. Porém, a gente tem polo em Nova Iguaçu, tem o polo em Duque de Caxias e tem o polo de... peraí, dei zoom demais, apareceu coisa demais. Então, tem Belford Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Então, e a gente percebe como a ida ao polo ela não é tão necessária. A gente tem também muitos alunos do interior do Rio de Janeiro e que se matriculam nesses polos em municípios vizinhos. Você vai no sábado, faz as tutorias e volta uma vez na semana só, que requer a saída. Aí, enfim, acho que como eu acho que isso não ficou muito claro na minha fala inicial, eu estou um pouco confusa hoje. Então, como eu falei, os responsáveis acadêmicos pelos cursos são essas instituições. Então, quando você se forma em física pela UFRJ ou pela UF.
Você se forma em pedagogia, pode ser pela UENF, pode ser pela UERJ, pode ser pela Unirio. Então, dependendo do curso que você vai fazer, o seu diploma não é um diploma do CEDERJ. O CEDERJ ele é simplesmente o consórcio que organiza, mas você tem acesso às universidades públicas. E você é aluno da universidade pública. Você pode ter acesso às bibliotecas. Então, para quem está no Rio, você ainda tem esse jogo duplo. Você pode ser aluno do CEDERJ e ainda assim usufruir de algumas dos equipamentos da universidade, já que vocês estão perto da sede da maioria delas, né? Então, eu acho que com isso, eu dei um panorama geral sobre o que é o consórcio, como é que ele funciona. Eu queria, de novo, frisar que a gente tem o pré-vestibular social, que eu sei que alguns de vocês já estão no terceiro ano, mas alguns talvez estejam indo para o terceiro ano ainda, então é uma coisa a ficar atento, talvez para o ano que vem, para quem tiver interesse, ficar de olho nessa abertura. O pré-vestibular social também funciona no modo semipresencial, então, normalmente é aos sábados, mas dependendo do polo, pode ser durante a semana à noite, tipo 2 dias na semana à noite, e que tem o mesmo tipo de abordagem, né? De uma plataforma, um material impresso que você estuda e o momento da tutoria em que você tira dúvidas e entra em contato com as outras pessoas. Aí, para encerrar minha fala e abrir logo para as perguntas, eu queria falar um pouco sobre o modo de ingresso no CEDERJ. O CEDERJ tem 2 formas de ingresso. Você consegue entrar pelo Enem e você consegue entrar no vestibular próprio do CEDERJ, que está aberto no momento. E aí, uma das coisas que eu queria colocar para vocês, assim, já passou o prazo do pedido de isenção de taxa. Mas eu queria me colocar aqui à disposição, depois eu vou botar meu e-mail, meus contatos no chat, que se alguém aqui se interessar, quiser fazer, você pode entrar, fazer toda a inscrição, gerar o boleto, e eu me coloco à disposição para ajudar numa mobilização para garantir essa inscrição de vocês no CEDERJ, porque o prazo de isenção de taxa realmente já passou. Mas já que eu vim aqui vender esse peixe, eu achei que fazia parte do pacote, eu posso ajudar nessa mobilização e não gostaria que nenhum de vocês deixasse de se inscrever só porque perderam a isenção da taxa. Então, eu posso ajudar nessa parte também, ver se eu mobilizo e arrumo alguém para pagar a taxa de inscrição para o vestibular próprio. Tem outra entrada também que é através do Enem, mas se vocês já não fizeram do ano, e ele tem vestibular no meio do ano também, e sempre aceita também o Enem como entrada. Então, assim, sei lá, eu acho que eu estou um pouco confusa na minha fala hoje, mas acho que eu cobri o geral de apresentação do que é o CEDERJ. Eu vou deixar vocês fazerem as perguntas, porque eu vou esclarecendo e encaminhando para o que for mais do interesse de vocês. Aí eu vou parar aqui a transmissão, mas aí se precisar voltar aqui, a gente volta. Opa, obrigada, Bruna. Já tem gente de mão levantada. Mayra, Rogéria ou Maíra, Rogéria, não sei se é Mayra ou Maíra. Aí, eu acho que ela está muda. Pode se desmutar ou clicando no microfone ou então apertando a barra de espaço do computador também desmuta. E JJ também levantou a mão. Bem, enquanto eles não perguntam, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Bruna. E antes de fazer a pergunta, eu queria agradecer tanto a professora Tereza quanto a professora Elis, né, desse projeto. Eu sou o Márcio Veloso, professor de Física. Eu acho que eu ainda não apareci em nenhuma reunião dos responsáveis, então queria me apresentar
caso haja algum responsável. Alguns alunos aqui já estou identificando pelo nome que são meus alunos. Então, assim, eu agradeço muito a professora Elis e a professora Tereza por ter conseguido esse contato com a Bruna, né, trazendo essas informações tão importantes para os nossos alunos. Uma oportunidade que poucos conhecem, né, que não chega... quer dizer, nem eu só fui saber quando eu retornei para o UFRJ para fazer meu mestrado. Eu não sabia que havia essa possibilidade. Eu fico olhando para esses cursos até a vontade de fazer uma segunda graduação também, né? E eu acho que seria interessante, né? Então, foi até uma ideia que eu tive em fazer esse convite, né? Para que fosse apresentado esse curso. E, claro, você traz para a gente informações mais abrangentes do que a gente conhece. E, assim, muito obrigado mesmo, Bruna, inclusive, assim, por essa iniciativa, né, de estar apresentando essa possibilidade que abre um caminho para muitos alunos, né? Eu tenho conversado com as minhas turmas, porque muitos alunos precisam trabalhar e trabalham meio expediente, né? E não se veem cursando uma universidade por conta disso, né? Por conta disso e de outras dificuldades que aparecem. Então, agradeço muito essa oportunidade e aproveito para fazer uma pergunta, porque pode ser uma dúvida também de algum aluno, né? Como o mercado de trabalho vê o diploma de um aluno que se forma pelo consórcio, né? Isso pode ser uma dúvida para os alunos, já que como você falou, né? Hoje as coisas estão um pouco diferentes, porque a maior parte de nós, se não todos, tivemos que estar aprendendo de modo semi-remoto, enfim. E muita gente teve dificuldade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fator do diploma. Você disse, né, que o diploma é emitido pela universidade, né? Mas de que maneira que o mercado de trabalho vai olhar para esse diploma? Ele vai ter alguma diferenciação em relação ao diploma de alguém que está indo presencialmente à universidade? E outra pergunta, já para emendar com essa. A vantagem de estudar em casa, você tem o fator tempo, transporte, né, alimentação, o que também não quer dizer que vai ser mais fácil, né, por conta da disciplina, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor, para os nossos alunos, enquanto eles se organizam aí para fazer as perguntas. Muito obrigado, Bruna. Nada, claro. Quanto ao diploma, o diploma ele é emitido pela universidade. Então, não existe um diploma CEDERJ. O diploma ele é da UF, ele é da UFRJ, ele é da UERJ, ele é da UENF. Para não dizer que não tem diferença nenhuma para o presencial, eu acho que na parte de trás tem um carimbo que diz que é do CEDERJ, mas o diploma ele é o diploma da universidade, que é o diploma padrão da universidade. A gente tem muito orgulho que os nossos estudantes eles também fazem ENAD, igual o estudante do presencial. E, de um modo geral, o desempenho é igual. Já houve casos e anos em que os nossos estudantes tiveram, inclusive, nota superior ao estudante do presencial da mesma universidade. Então, a gente tem muito orgulho da qualidade dos nossos cursos. Aqui no Rio, como o município é muito grande, as pessoas talvez não conheçam, talvez não tenha esse efeito, mas no interior, o consórcio CEDERJ ele é muito bem visto. Os profissionais que passam nos concursos, por exemplo, eu acompanho muito de perto a questão da educação, porque é a minha área de atuação. Mas quando o município do interior abre concurso para professor, a maioria das vezes, os primeiros colocados, quem ocupa as vagas, são os egressos do CEDERJ. Mesmo hoje em dia que você tem outras universidades no interior, né, as universidades privadas também estão ocupando esses espaços, na hora que você abre um concurso público, são os profissionais do CEDERJ que passam. Um curso como o da computação, que aí não é a minha área, mas era o curso que eu estava trabalhando, às vezes tem dificuldade em reter esse aluno até o final para que ele se forme, porque ele consegue se inserir no mercado de trabalho antes mesmo da conclusão do curso. Então,
para quem conhece o CEDERJ, ele é muito bem visto. E para quem não conhece, na verdade, o diploma, como eu falei, o diploma ele é o mesmo. Então, você não sofre uma penalização com isso. E eu acho, sim, que tem essa dificuldade que você pontuou, né? Existe a vantagem da flexibilidade do tempo para quem trabalha, e você não gasta o tempo de deslocamento, né? Porque às vezes não é só ter o dinheiro da passagem, tem o tempo de deslocamento, então permite tudo isso, mas por outro lado é muito desafiador e às vezes é muito solitário. A gente percebe, e isso é importante, que todos entrem sabendo, assim que você chegar, tentar, da mesma forma que na universidade privada você tenta fazer amizades, mas assim, é mais fácil fazer amizade que ficar parado numa sala junto com as mesmas pessoas, mas que no polo se busque criar esses grupos de apoio mútuo. Quando os alunos conseguem formar, criam um grupo de Zap, que aí eles trocam informação entre si, eles se apoiam melhor, isso tudo funciona melhor e ajuda a continuar junto, né, até o final do curso, porque, de fato, requer uma auto-organização. Eu acho que eu lidei com as duas perguntas, né? Sim, sim. Perfeito. Obrigado, Bruno. Então, Pela ordem na ordem. aqui, a Mayra foi a primeira a levantar a mão. Mayra quer fazer a pergunta, se tiver com problema de microfone também quiser escrever, mas bem-vinda de falar e abrir a câmera, aparecer aí, dar um alô. A gente não está te escutando, eu não sei se você está tentando falar. Eu vou escrever aqui no chat. Boa tarde. André. Eu vou seguir ali a fila, porque a Mayra não está falando, acho que eu vou abrir para a Camila. Isso, Aí você botar sua mãozinha para cima também, que aí a gente chega em você. Vamos tentar passar para a Camila. A Mayra colocou a pergunta no chat. Isso que eu queria perguntar. Vou levantar a mão aqui. Isa, você pode entrar pelo Enem, quem já tem o Enem pode usar o Enem como modo de ingresso, mas existe um vestibular próprio do CEDERJ, que inclusive está aberto no momento, vai até 26 ou 28 de outubro, acho que é 28 de outubro, que estão abertas as inscrições para o vestibular CEDERJ. E como, né, vou reiterar o que eu falei ao fim da minha fala, né, existe um período, os cursos, já vou chegar, Letícia, vou responder. Os cursos, o período de pedido de isenção da taxa, isso já expirou, mas eu vou colocar aqui meus contatos no chat e estou me colocando à disposição para ajudar a mobilizar quem quiser se inscrever, não deixar de se inscrever por conta de não ter a isenção da taxa. Então, fazer toda a inscrição, gerar o boleto, eu vou mandar o meu e-mail, vocês me mandem e eu tento organizar isso para viabilizar a inscrição de vocês. A Letícia perguntou quanto tempo de duração dos cursos. Vai variar. Os cursos de tecnólogo são mais curtos, tem os cursos de licenciatura que são um pouco mais longos, e eles... Então, e você tem flexibilidade, né, de puxar mais ou menos matérias, então tem o tempo de integralização também, se você não quiser, né, para quem trabalha, às vezes é muito puxado você pegar a carga horária completa, então, assim, é ruim porque o curso dura um pouquinho mais, mas você tem como, às vezes, isso é melhor do que você assumir mais do que você consegue dar conta. Era essa a pergunta, André, tá certo. E quais são os cursos? Eu posso abrir aqui de novo, eu vou botar o link para vocês verem, mas assim, tem quase todas as licenciaturas, né? Pedagogia e licenciaturas todas, aí tem administração pública, contabilidade, biblioteconomia, engenharia de produção, acho que engenharia meteorológica, tecnólogo em sistemas de computação, tecnólogo em turismo, tecnólogo em segurança pública. Eu devo estar esquecendo de mais alguma coisa. Mas são perto de 20 cursos. Isso, alguém já postou aqui o link dos cursos. Aí ali vocês vão conseguir tudo. E vocês clicando, vocês conseguem ver a grade curricular também. E
Então, enfim, são uns 20 cursos. Nem todos os cursos têm em todos os polos, isso que vocês precisam ficar atentos. Se a restrição é regional, antes de se empolgar, dá uma olhada no polo e ver quais os cursos que tem perto em polos que são convenientes para vocês irem, porque não tem, enfim, não tem demanda para isso tudo, né? Para ter tantos alunos em todos os cursos, em todos os polos. Então, tem essa variação. Mas tem muito curso e muito polo. Então, há de ter alguma coisa que interesse. Em seguida, tem o Tiago com a mão levantada. Maíra ou Mayra... eu já respondi, mas enfim, se quisesse falar alguma coisa, dar um alô, só falar. Mas enfim, Tiago. E o Tiago está perguntando se tem redação no vestibular. Agora você me pegou, Tiago. Não sei te responder. Tem que olhar o edital. Não sei te responder, mas o edital está aberto. Então, tem que dar uma olhadinha no edital e ver o que requer. Não sei te dizer. Eu imagino que sim, porque todo vestibular pede, né? Mas não sei te dizer com certeza. Em seguida, JJ. JJ, não te ouvimos. Quer ligar seu microfone? O curso seria um preparatório, seria um reforço do ensino médio para ajudar a chegar na faculdade? Não, então, o CEDERJ, ele é a faculdade. Você faz vestibular e você vai se formar numa graduação igual você faria no presencial, só que é online. A Fundação CCERJ, ela tem também um pré-vestibular social. Eu não expliquei nada do pré-vestibular social aqui, mas funciona mais ou menos no mesmo modelo, em que você estuda um pouco em casa e você tem a tutoria presencial. Então, o pré-vestibular social, ele é aberto para estudantes do terceiro ano ou para quem já concluiu o ensino médio. Isso é o PVS. O CEDERJ, ele é faculdade, ele é universidade comum, universidade pública brasileira, só que na modalidade semipresencial. Pode fazer. André perguntando quem terminou o ensino médio há mais tempo pode fazer? Pode, sim. Não existe nenhuma restrição, nem para o pré-vestibular social e nem para o CEDERJ. O pré-vestibular social, dependendo do polo, se tiver muita demanda, muita procura, eu acho, se não me engano, que a prioridade é para quem acabou de sair do ensino médio, para entrar no PVS. Mas o CEDERJ não tem nada disso. O CEDERJ é um concurso que é um concurso. O PVS é que tem uma coisa de perfil socioeconômico, porque você não faz prova para entrar. Então, se tiver vagas suficientes, todos os interessados entram. Se não tiver vagas suficientes, aí existem alguns critérios que têm a ver com perfil socioeconômico, e eu acho que quem acabou de sair do ensino médio também tem uma prioridade. Mas eu estou falando pré-vestibular. No CEDERJ, na graduação, não tem nada disso. É prova vestibular comum, ou a nota do Enem, ou vestibular próprio. O consórcio seria útil para quem está no primeiro ano do ensino médio, como inspiração para concluir o seu ensino médio e entrar no consórcio daqui a 3 anos. Ele não serve para vocês no primeiro ano. É para saber que existe isso no horizonte de possibilidades, em termos de o que vocês pretendem fazer no futuro, o que vocês querem de vida, né? De projeto de vida de vocês, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem que existe. Então, eu vim aqui falar sobre essa possibilidade de continuar estudando, de ingressar no ensino superior na modalidade à distância, na universidade pública, gratuita, de qualidade que tem no estado do Rio de Janeiro. Todas as universidades públicas são consorciadas aqui no Rio. Bruno, uma pergunta rapidinho. Quem está no terceiro ano, ou indo para o terceiro ano que vem, pode cursar o pré-vestibular social concomitante com o terceiro ano, enquanto faz o terceiro ano, fazer esse pré-vestibular? E uma coisa que é importante saber do pré-vestibular é que, assim, ele não está aberto ainda, se não me engano, tem que ficar de olho, tá, gente? Ainda mais que os calendários estão todos loucos, tem que ficar de olho na página. Normalmente, é mais para o final de outubro, novembro, que abre as inscrições para o pré-vestibular social. Aí eles vão alocar as vagas, começa ali fevereiro, março, normal, igual ao ano letivo, e é isso, concomitante com o terceiro ano pode, ou para quem já concluiu o ensino médio. Só que a gente sabe que uma coisa que não é obrigatório
e que requer uma auto-organização de estudar sozinho, tem uma galera que acaba desistindo logo no início. Então, existe uma segunda abertura, normalmente em abril, que eles reabrem vagas para novas turmas. Então, assim, para quem está indo para o terceiro ano, ou para quem está concluindo o terceiro ano, mas pretende fazer um pré-vestibular no ano que vem, fiquem atentos que existem essas duas aberturas para preparar para o final do ano que vem, né? Você tem uma abertura que vai agora, no final do ano, final de outubro, início de novembro, normalmente abre, fica de olho no site, e aí vai, e mesmo se, ou se você fez essa inscrição, ou se você não conseguiu a vaga, ou não conseguiu a vaga no polo que você queria, você pode esperar, em abril costuma abrir novamente, e aí novas turmas do pré-vestibular recomeçam em maio, mais ou menos, e aí vai até o final do ano de novo. Então, sim, pode ser cursado concomitante ao terceiro ano do ensino médio. E isso, fazer a nível de conhecimento é ótimo. Sim. Bruna, posso fazer uma pergunta, então? O pré-vestibular social, ele funciona, então, da mesma modalidade, né? Semipresencial. Na presencialidade, tem o polo mais próximo da nossa escola seria em Campo Grande? O pré-vestibular talvez não. Deixa eu abrir aqui. Enquanto a gente conversa, eu vou dar uma olhada na página do pré-vestibular social. O pré-vestibular social, ele tem mais polos pelo estado do que o SEDER. E ele funciona muito em parceria com a SEDUC. Então, às vezes, é na própria escola de ensino médio que tem no sábado ou à noite algumas salas separadas para o nosso pré-vestibular social. Deixa eu dar uma olhadinha. Só enquanto a Bruna procura, esse link que o Márcio colocou aqui no chat é o link que tem para todos os cursos e diz quantas vagas em cada polo e qual vaga é por cota, qual vaga não é. Então, para quem já estiver no terceiro ano e buscando mesmo oportunidade, pode dar uma olhadinha ali. E só reforçando quanto ao valor do diploma, né? Eu e Elis somos da Física, e o diploma de licenciatura em Física do CEDERJ, ele é emitido pela UFRJ igualzinho à licenciatura em Física presencial. E eu arrisco a dizer, né, como a Bruna estava falando no começo, que os alunos formados à distância podem ser melhores, mais bem formados, porque o curso não é exatamente igual, do que os alunos do presencial. E uma outra informação também, que um aluno de outra escola me perguntou esses dias sobre o CEDERJ, o aluno do CEDERJ, ele também pode fazer iniciação científica na universidade. Então, eu também não sei se os alunos do ensino médio sabem o que é iniciação científica. Fazer iniciação científica é se juntar a um projeto de pesquisa, né? Um professor tem um projeto, chama um aluno, a iniciação científica pode ser com bolsa ou sem bolsa, os professores em geral se empenham em conseguir bolsa de iniciação científica para alunos, e a gente acolhe também na UFRJ, eu acredito que nas outras universidades do consórcio seja a mesma coisa, alunos do CEDERJ. Então, o aluno vai ter que ir ao UFRJ ou à universidade para participar desse projeto, né? Mas também pode participar igual aos outros alunos presenciais. Então, isso é uma coisa bacana também, né? Bem lembrado. Tereza, só tem acesso a todas as bibliotecas, né? Ele tem a carteirinha, ele é aluno da UFRJ, então tem acesso a toda a infraestrutura que, vindo ao UFRJ, ele pode acessar as bibliotecas, né? E como os alunos do presencial. Eu sou professora de uma das disciplinas da física do CEDERJ, de Física 3, né? E Tereza também já foi de CEDERJ, né? Já fui, da Física 2, mas faz tempo. Física 2, pois é. Então, não tem diferença nenhuma, e é importante ressaltar isso, que é um curso à distância, mas que tem os laboratórios presenciais, então tem essa vivência de laboratório, né? E as provas são presenciais também, né? Então, isso faz toda uma diferença na formação do estudante. Posso complementar uma coisa antes da Bruna falar? Geralmente, né, por não ser tão divulgado, geralmente o ingresso é bem mais tranquilo do que o concorrido Enem, né?
Quer dizer, na verdade, você tem 3 formas de ingresso no ano. Você tem 3 possibilidades de ingresso, né? Você fez o Enem, se você não conseguir uma nota boa, você tem a oportunidade de fazer o vestibular próprio do CEDERJ, e no meio do ano tem um novo vestibular, né? E muitas vezes em vários cursos, não sei se a Bruna confirma isso ou não, muitos cursos às vezes sobram vagas ainda pelo fato de não ter tanta divulgação, né? Bom, principalmente em física, né? Em física, infelizmente, geralmente sobram vagas, né? E eu queria falar para o Tiago, né, que ele perguntou se tem redação. Tiago, não tem como fugir da redação, Tiago. A redação ela está sendo utilizada em vários concursos públicos também, né? Então, saber escrever bem, isso vai ser cobrado na sua vida, enfim. E realmente eu estou lendo o edital aqui na página 20, na página 30, tem redação sim, uma redação de 25 linhas. E com relação ao JJ, né, que ele está no primeiro ano, então eu conversei com a Regiane, né, com a direção, eu achei interessante convidar todos os alunos, porque eu acho que quem está no primeiro ano é o momento de começar a pensar nessa oportunidade, né? Não esperar estar no terceiro ano, porque se você está no primeiro ano, você tem 3 anos para estudar, para se preparar, para escolher, dentre todas essas opções, qual a carreira que você quer seguir, né? Então, você tem até mais tempo para poder planejar o seu futuro. E, assim, vamos deixar claro aqui, a universidade pública é gratuita, da mesma forma que o Madre Teresa é gratuito. Você não paga, quer dizer, a não ser pela inscrição, porque o prazo de inscrição se encerrou, né? Você não vai pagar a inscrição se você tiver nas condições do edital, né? De renda do edital, você não vai pagar a inscrição e você não paga nada. Quer dizer, você, obviamente, vai ter que pagar o transporte os dias que for mas aí também tem a carteira de estudante, né? Enfim, então, assim, você não paga o material, você vai receber os livros, as apostilas gratuitamente, você não tem que pagar nada, é grátis, é gratuito mesmo, é um ensino gratuito. A gente não está falando de nada... Eu estou deixando claro isso porque essas informações, apesar de parecerem óbvias para algumas pessoas, pode não ser para todas, né? Então, a gente está falando de universidade pública gratuita, quer dizer, gratuita porque a gente paga os impostos para que essas vagas sejam disponibilizadas para todos, né? Então, as universidades públicas, porque o que acaba acontecendo? As universidades públicas, elas recebem os estudantes de escolas particulares, na maior parte das vezes, porque são muito concorridas, os vestibulares, né? Você vê para a medicina, por exemplo, que é a carreira mais concorrida, né? Então, dificilmente um aluno que não se preparou devidamente vai conseguir passar num vestibular desse. E, enfim, pessoas que têm possibilidade de pagar um curso como medicina numa universidade privada preferem a qualidade de um curso de medicina da UFRJ, de uma universidade pública, porque sabe que são reconhecidas mundialmente, né? Abrem os horizontes para o mundo. Então, o que a gente está falando aqui é disso. A gente está falando de universidade pública de qualidade, gratuita, com a oportunidade do curso ser oferecido de forma semipresencial para aqueles alunos, né? Eu, quando fiz licenciatura em Física, em 1993, eu entrei no curso e estudei à noite porque eu trabalhava de manhã e de tarde. Então, eu trabalhava de manhã e à tarde e estudava à noite. Eu tive essa oportunidade, né? E agora, com a evolução, né, das mídias, a gente tem a possibilidade de fazer isso de forma semipresencial. Quer dizer, eu perdia 2 horas para ir à universidade, 2 horas para voltar. Agora eu tenho essa possibilidade, essa comodidade de cursar. É claro, exige uma determinação maior, né? Mas, enfim, se o aluno está interessado, se há realmente um interesse, ele vai conseguir se formar e vai ser um profissional reconhecido como aquele aluno que está pegando ônibus, indo para a universidade,
ele vai ser tão reconhecido quanto. Então, isso que eu queria deixar bem claro aí para os nossos alunos. Tá bom, Bruno? Isso, perfeito. É isso. O JJ perguntou aqui, acho que agora ficou claro, né? O consórcio, gente, a gente chama de consórcio só porque, assim, é mais fácil de oferecer, porque, assim, as universidades, elas têm as atribuições próprias. Então, assim, você leva material para o polo, traz material, leva a prova, distribui, cada polo num lugar, isso é tudo muito difícil de você organizar. Então, as universidades todas se juntaram junto com o governo do estado e com as prefeituras dos polos, e aí é isso que chama um consórcio. O consórcio é essa grande união das universidades com o governo do estado e com os municípios. Então, quando o carro sai daqui para levar um malote de prova para o polo de Macaé, ele leva provas de física da UFRJ, ele leva provas de pedagogia da UERJ, ele leva provas de turismo do Cefet, e aí ele leva tudo de uma vez só e traz tudo. Então, assim, ele é um consórcio porque a gente faz toda essa operação logística. Da mesma forma, a plataforma, manter a plataforma no ar, fazer suporte, desenvolvimento de material didático. Se cada universidade tivesse que fazer isso por sua própria conta, com certeza não conseguiria estar em tantos polos quanto a gente consegue com essa união de forças. Então, assim, só é um consórcio nesse sentido, assim, que você mostra que você está juntando, por exemplo, o governo federal nas universidades federais, o governo do estado através do CEDERJ e os governos municipais dos polos. Então, está todo mundo unido para viabilizar essa modalidade de ensino superior. Mas é um curso universitário comum, assim, é fazer universidade, graduação, ou licenciatura, ou bacharelado, ou um curso de tecnólogo, só que na modalidade semipresencial. Aqui a Andréa pergunta se a prova do CEDERJ é online ou à distância, né? Quer dizer, eu não sei se essa prova vai ser, se ela está perguntando a prova de admissão. São todas as provas de admissão, o vestibular é presencial. As provas no curso costumam ser presenciais também. Só nesse momento da pandemia que elas têm sido online. Aí tem toda uma avaliação do quanto que elas estão ajudando, quanto que isso está... Enfim, existem muitas perdas, na verdade, no processo avaliativo à distância, mas creio eu que vai voltar a ser prova presencial, e certamente a maior perda nesse momento, mas não é só para os alunos do CEDERJ, para os alunos do presencial também, são as aulas de laboratório, que é uma perda você não ter essa experiência, né? Então, assim, mesmo sendo à distância, você não deixa de ter, né, como as professoras falaram, a vivência de laboratório, ela ainda permanece, mesmo na modalidade semipresencial. Alguém falou que você tem pós-graduação. Não é o CEDERJ que tem a pós-graduação. Existem cursos de especialização dentro da Fundação CSRs, né, que é o braço do Estado. A gente oferece cursos, a gente tem uma diretoria de extensão, e aí lá a gente tem alguns cursos de pós-graduação. E aí também em parceria com as universidades, tem cursos que chegam a ser especializações, mas não é no CEDERJ, mas no site você consegue ver na diretoria de extensão, tem alguns cursos, sim, tem cursos livres, tem cursos que chegam a ser de especialização, tem cursos de atualização. Bruna, só completando aqui, a gente tem no Instituto de Física, fazendo mestrado e até doutorado, né, alunos que se formaram pelo CEDERJ, ou seja, fizeram uma graduação em Física pelo CEDERJ e que foram fazer um mestrado e um doutorado no Instituto de Física depois disso. Então... Isso é super comum, né? Na física, na computação, eu sei que tinha muito também. Hoje em dia, a UF tem um professor concursado da UF, na computação da UF, que é egresso do CEDERJ. Então, ele foi egresso do CEDERJ, aí ele foi fazer mestrado, doutorado, ele foi tutor do CEDERJ, e hoje em dia ele é professor no presencial e no CEDERJ da UF. Então, assim, ele fez o bingo do CEDERJ, ele ocupou todas as posições possíveis do CEDERJ, esse professor já passou. E também tem isso, né, Bruno, essa tutoria, né? Tem tutoria presencial e também à distância, né? A distância funcionaria
De que maneira? Lá atrás, era uma coisa chamada 0800. Hoje em dia tem a plataforma. O 0800 que ainda funciona, só acho que ninguém usa. Mas tem a mediação na plataforma. Você tem fóruns onde você deixa sua dúvida e o tutor responde. Hoje em dia existe a videotutoria, então você combina um horário e tem, né? Como a gente... Depois do remoto, todo mundo conhece, né? Mas antes do remoto já tinha a videotutoria em algumas das disciplinas, dependendo do tutor, ele adere a isso. Tem tutoria por chat, às vezes o professor não tem conexão muito boa, mas aí é por chat, porque aí é síncrono também, né? Está lá no mesmo momento respondendo, mas é só por texto. Então, tem a tutoria à distância. Tem bastante apoio, né? Tem bastante apoio. E também tem muitos grupos, né, no Facebook. Eu vejo vários grupos falando sobre... inclusive quando tem prova, todo mundo comenta que vai ter prova, aquela coisa. Os grupos ficam polvorosos. Né? EDA, sei lá, tem umas siglas, né? Desculpa. Mas então, assim, é interessante isso, ter esse vínculo, talvez, entrando num grupo desses, né? Quer dizer, o estudante pode até, né, os alunos que estão presentes aqui e que vão assistir isso no futuro, podem pesquisar também esses grupos, até para ter informações dos alunos que estão estudando lá nesse momento. Eu estava respondendo no chat ali ao JJ se vai ter outras reuniões desse tipo. Então, assim, não vou colocar a Bruna à disposição quantas vezes vocês quiserem, mas, assim, se vocês também pensarem em outros temas que vocês tenham curiosidade, né, a UFRJ ela é um mundo. E aí a gente pode catar alguém, né, e ver se, né, se acha alguém que tenha... né, que saiba desse tema, a gente se empenha em buscar as pessoas, né? A Bruna foi razoavelmente fácil de achar, né? Mas a gente cata outras pessoas. E a gente está gravando, sim, a gente vai botar no YouTube do Tem Menina no Circuito, aí é bom que aproveita para dar um up lá no YouTube, né? No nosso YouTube. Quando a gente chegar a mais gente inscrita, a gente consegue fazer transmissão live, né, também. Uma coisa que pode ser interessante no futuro. Gente, eu vou deixar aqui os meus contatos, de qualquer forma. Eu vou botar o meu e-mail, eu vou botar o meu Instagram e o meu Facebook. E vocês fiquem à vontade. Eu vou reiterar a oferta que eu fiz, que eu vim aqui vender esse peixe, mas já acabou a isenção da taxa. Quem tiver interesse em fazer esse vestibular, não deixar de fazer por causa da taxa de inscrição, preenche, faz, entre em contato comigo, qualquer um desses meios, me manda o boleto, que eu vou arrumar alguém para pagar o boleto para vocês. Então, tem o e-mail, o Instagram e o Facebook aí. A Tereza me liberou, mas eu estou sim à disposição, a hora que vocês quiserem. Posso falar assim, eu falei pouco de mim, eu sou formada em desenho industrial, eu sou designer originalmente, mas desde que eu me formei na faculdade, eu tinha interesse. Primeiro, meu interesse foi numa área que chamam hoje em dia de... Na época chamava de usabilidade, interface, hoje em dia material didático, eu achava importante ter a experiência de sala de aula de professor, porque se eu estou desenvolvendo um material que é para o professor usar, eu tenho que ter minimamente uma noção do que é isso. Então, eu tenho formação para dar aula de inglês também, assim, não é licenciatura, mas sou formada em curso de inglês, então fiquei um tempo em sala de aula, até que eu passei nesse concurso para o Estado, em que eu trabalho desenvolvendo os cursos em educação à distância. E aí, hoje em dia, eu estou em Niterói, na Casa de Avaliação e Formação. Então, assim, elaborando cursos para os professores da rede municipal de Niterói, além das avaliações da rede como um todo.
Então, assim, essa foi a minha trajetória e eu estou super disponível para falar sobre essas outras áreas de trabalho também, enfim, o que vocês me catam aí nas redes, eu sou super disponível mesmo, assim, fiquem à vontade. Rejane, tem alguma pergunta a mais? A Rejane está com o microfone... Ativei. Não, só gostaria de agradecer a Bruna. Foi muito boa a palestra. Realmente eu também não conhecia, né? A gente já fez curso, né, Márcio? Pelo consórcio de extensão, o curso foi de atualização, né, que nós fizemos. Mas eu não sabia que o consórcio abrangia, né, tantas outras oportunidades, principalmente para os alunos. Me interessou muito para a nossa escola o pré-vestibular. Vou buscar mais informações depois. Olha, você já deixou seus contatos, Bruna? Olha, eu perturbar sobre o pré-vestibular para a nossa escola. Eu vi no mapa, tem Madureira, Polo. Certinho. Polo em Madureira. Pode ter Realengo, né? Madre tem muita sala, né? Madre tem muitas salas, quem sabe? Vamos ver. Espera só esse momento de pandemia passar. Eu me animo. Puxo mais alguém comigo. Vamos lá, vamos trabalhar sábado. Vamos abrir a escola sábado, sem problema nenhum. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada mesmo. Suzy, tá aí, Suzy? Olha, Suzy estava aqui, mas eu estou achando que ela caiu. Acho que ela caiu. A Rejane lembrou bem. Ela deve estar na escola também, ela deve ter caído. Ela deve estar na escola e aquela correria, né? Lá não para. A Rejane lembrou dos cursos de atualização, né? Que também são gratuitos. Isso, né? Eu lembro que eram à distância e na época era uma novidade para a gente. Sim, a gente fez pela Facebook, né? Isso, fiz também. Mas além desse a gente até comentou essa semana sobre isso, Márcia. A gente conversando, comentou sobre isso. Cursos de formação continuada. Isso mesmo. Mas dá vontade, foi o que o Márcio falou, dá vontade de voltar a fazer outra graduação. Mas esses cursos também abrem, não sei se semestralmente, né? Os cursos de formação continuada também abrem com frequência. Né? Vamos liberar a Bruna, gente. Bruna, muito obrigado mais uma vez. Gente, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Acho que foi até meio breve, vou ficar enrolando mais aqui com vocês. Se tiverem qualquer dúvida, se surgirem dúvidas depois, fiquem à vontade, podem entrar em contato. Se animem, façam o consórcio, a experiência é ótima, como as professoras falaram, né? Ainda mais para quem mora no município do Rio, você consegue usufruir mais dos equipamentos da universidade, acaba que tem essa vantagem, né? Para quem está realmente em outro município, você fica mais restrito ao que é possível fazer no polo, mas morando aqui você consegue usufruir também da universidade, se você tiver tempo. E é o curso, como o professor Márcio falou, né, de qualidade, de graça, e que tem três formas a cada ano você tem que de entrar, né? No vestibular do final do ano e vestibular do meio do ano. Então, explorem lá o site, tanto a parte do pré-vestibular quanto a parte do vestibular do CEDERJ, para ver o que tem nos polos mais perto de vocês, o que seria... Quais os cursos que estão disponíveis e viáveis, né, para cada um. É isso. Tá bom. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada mesmo. Pena que a participação foi baixa, mas nós vamos divulgar nos grupos, tá? O vídeo, né? O link ali do YouTube das meninas no circuito. Vou parar a gravação. Não é meninas do circuito